Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos novamente aqui no nosso momento de reflexão na Metacosmo, um local para o despertar e a expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos dar continuidade no tema das 7 grandes mentes. No domingo nós trabalhamos Pitágoras, depois Sócrates, ontem trabalhamos Francisco de Assis e hoje é o dia da jovem guerreira francesa Joana d'Arc e a coragem. Então, iremos hoje refletir como a coragem, Joana tornou-se um grande arquétipo para a humanidade pela sua coragem. Vamos conhecer um pouco de Joana d'Arc. Em especial, eu tenho um gosto muito grande de falar em Joana d'Arc. Em 2011, eu tive uma experiência magnífica. Eu passei praticamente um mês no interior da França, visitando todas as cidades por onde Joana d'Arc passou. Eu quis fazer, junto com um grupo de amigos da época, nós queríamos fazer uma grande pesquisa sobre a vida dessa grande guerreira corajosa, símbolo da força, da coragem das mulheres e também da possibilidade de a gente transformar a nossa vida pela coragem. Basta lembrar que a coragem é a ação pelo coração. A palavra coragem vem da mesma palavra do coração, cor. Então coragem é a ação pelo coração. Bom, Joana d'Arc nasceu em 1412, filha o seu pai era agricultor, Joaquino d'Arc, e sua mãe artesã, Isabelle. Ela nasceu na cidade, numa pequena vila que fica no norte da França, lá no Vale de Lorena da França, chamada Domremy, uma pequena vila. Essa vila é uma magia, Quando você chega nessa vila, parece que você está entrando em outra dimensão, Uma experiência já de 5ª dimensão. É uma vila pequena e quem vai até a França, em Domremy, ainda encontra a cidade praticamente da mesma maneira como Joana d'Arc viveu lá no século XV. Ela, da sua infância, praticamente a sua vida inteira, foi dentro da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que começou em 1335 e foi terminar lá por o ano 1451. A Guerra dos 100 Anos foi uma grande batalha entre o reino da Inglaterra contra o reino da França. E naquele momento a França estava perdendo a batalha. E aqui vai uma informação muito importante. Por que Joana d'Arc não só é um arquétipo da coragem, como também ela é uma base primordial para esse processo nosso de transição da 3ª para a 5ª dimensão. Por quê? Naquela época, a Inglaterra representava uma energia, uma energia de um poder dominado tanto pelo aspecto cultural, pelo poder financista, como também do poder bélico. Naquela época a Inglaterra era o grande poder bélico. Depois do Império Romano, a Inglaterra foi quem praticamente assumiu esse poder. E a França, naquela época, estamos falando bem lá no século XV, a França era exatamente uma mensagem para que a gente pudesse continuar o nosso processo de evolução desse corpo psíquico, de uma consciência crística. Era uma visão de um processo evolutivo na busca da libertação do humano. Tanto é assim que a França, séculos depois, teve a Revolução Francesa, que colocou a bandeira da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Nós iremos estudar isso ainda essa semana. E depois, já lá no século XIX, teve grandes seres espiritualistas, entre eles Allan Kardec, que é a base do espiritismo, que depois o Brasil foi quem mais fortaleceu todo esse trabalho. Mas a França também teve presenças muito importantes. Por exemplo, Leonardo da Vinci, que era italiano, ele morreu na França,
porque a França realmente foi naquela época um grande despertar, um grande renascimento da Europa e iluminismo. Então, a batalha da Guerra dos 100 Anos, se a Inglaterra tivesse vencido a França e dominado a França, nós estaríamos hoje vivendo em um outro mundo, em um outro sistema. Talvez todas essas teorias hoje que tem da nova ordem mundial já teria ocorrido lá no século XV. Então veja a importância de Joana d'Arc nesse contexto. E mais, a Inglaterra, ela estava sendo o quê? Dominada por uma cultura muito perigosa. E aí você vai começar a entender como a história parece que se repete. Lá para cima da Babilônia existia um reino chamado um reino caucasiano, né? Um reino da Calcária, né? Neste reino havia uma espécie de um poder considerado meio obscuro, meio escuro, meio, né, com muitas coisas, com violências, com piratarias. Eram considerados cidadãos que roubavam, faziam muita saqueamento aquelas pessoas que vinham do Oriente e passavam pela Rota da Seda, eram saqueadas quando passavam nessa região. Esta região hoje ela está exatamente aonde fica a Ucrânia. E já naquela época a Rússia fazia uma briga muito grande com esse povo, porque eles causavam problemas, era um reinado de imoralidade, né? Tinha muitas luxúrias, né? Eles adoravam um deus que, segundo eles, era um deus de uma magia escura, né? Uma magia escura, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Bom, a Rússia conseguiu expulsar, né, esses corruptos da época, e eles fugiram, no entanto, para a Inglaterra. E na Inglaterra eles fundaram a chamada City Londres, que é uma espécie de um estado independente, onde foi criado toda a estrutura financeira do mundo, que criou, né, todo esse poder, esta consciência praticamente anticrística. Portanto, veja como a Guerra dos 100 Anos ela foi fundamental nesse processo de evolução do planeta. E é aí que nasce Joana d'Arc. Na sua infância, ela vivia naquela vila. Mas aquela vila, né, imagine uma criança vivendo no meio de uma guerra. Ela chegou a relatar em seu julgamento que na infância a sua vila chegou a ser toda queimada. Você imagina o que é uma criança ver a sua casa sendo queimada. Então, foi uma vida muito difícil, passou por muitas necessidades, né? No entanto, ela cresceu, né, nesse ambiente hostil, mas lá pelos 13 anos, mas mesmo nesse ambiente hostil, a criança, né, a Joana d'Arc, era uma menina que ela parecia que era diferente das demais crianças, porque as crianças daquela época eram violentas, por causa da guerra, né? E também naquela época a criança não tinha, né, as leis que tem hoje protegendo a criança. A criança era como se fosse um adulto, né? Também trabalhava, não tinha todas essas regras que nós evoluímos até hoje, né? Mas Joana d'Arc era uma pessoa diferente. Ela ia para o bosque, né? E eu conheci esse bosque, é um lugar maravilhoso. E esse bosque, carregado de energia, ela conversava com as fadas, né? Ou seja, ela conversava com o seu mundo espiritual. As fadas aqui representam os espíritos do mundo espiritual. Bom, aos 13 anos, ela começou a ter algumas visões, né? Os médicos acharam que ela estava doente mental, né? Acharam que ela estava com epilepsia, e também até transtornos mentais como esquizofrenia, né? Mas, na verdade, ela começou a receber mensagem de 3 grandes seres espirituais. São Miguel Arcanjo, lembro hoje do Apocalipse 12, que é o momento que nós estamos vivendo, está exatamente nessa briga do Arcanjo Miguel contra o dragão vermelho,
né? É a briga de hoje, né? O arcanjo Miguel, né? Então ela teve uma visão no jardim da casa do seu pai, uma visão de São Miguel Arcanjo. E depois também começou a ter visões com duas santas. E aqui eu faço uma referência muito interessante. As duas santas que acompanharam a jornada espiritual de Joana d'Arc, a primeira santa é a Santa Catarina de Alexandria. E a segunda é Santa, falhou agora melhor, mas é de Antioquia, né? A Santa Margarida de Antioquia. E aí, o que acontece? Veja só que interessante. Antioquia era a antiga capital do Império Romano, né? E Santa Catarina era de Alexandria. E Alexandria tem um fato muito importante da vida de Joana d'Arc. Por quê? Em Alexandria existia uma grande biblioteca onde ficava guardado os pergaminhos com grandes segredos, grandes histórias da humanidade. Essa biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, da onde veio Santa Catarina, né, foi queimada, criminosamente queimada, por ordem do bispo da própria cidade, porque eles não queriam que aquele conhecimento fosse divulgado. Parte desse documento ficou escondido em alguns jarros, em uma pequena cidade lá no Egito, do Antigo Egito, no Egito, e forma o que nós chamamos hoje de Biblioteca de Nag Hammadi, né, que é exatamente aonde tem 13 canones, né, 13 livros, e dentro desses 13 livros tem alguns livros muito importantes que foram só descobertos agora em 1945. Entre eles, né, o Evangelho de São Tomé, o Evangelho de São João, o apócrifo, não o Evangelho canônico, um apócrifo de São João, o Evangelho de Maria Madalena, olha que interessante, Evangelho de Maria Madalena, também tem o Atos dos Apóstolos de Pedro, entre os livros que foram encontrados em 1945, ou seja, já no século passado. Portanto, Alexandria tem uma influência cultural nesse despertar e expansão da consciência da humanidade muito importante. E Joana d'Arc tinha contato com Santa Catarina de Alexandria. Também, a Biblioteca de Alexandria, parte desses pergaminhos foram levados, né, para o Vaticano. Está lá na Biblioteca do Vaticano, fechado às 7 chaves. E parte desses documentos, os templários, os famosos templários do templo do rei Salomão, eles conseguiram salvar alguns pergaminhos e ficaram com eles como uma forma de proteção a todo esse conhecimento. Por que eu estou falando dos templários? Primeiro que os templários eram grandes guerreiros, cavaleiros, não é isso? Que é muito similar à questão de Joana d'Arc. Mas tem mais uma informação que eu vou passar daqui a pouco. Mas vou voltar para a história de Joana d'Arc para vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom, aos 13 anos, então, Joana d'Arc começou a ter essas visões, né, com Miguel Arcanjo, Santa Catarina e a santa lá de Antioquia, Santa Margarida. E todos eles, né, diziam para ela: Joana, você precisa salvar o rei da França, o rei Carlos VII. Mas Joana era jovem, adolescente, 13 anos. Mas como que eu vou salvar? E dos 13 anos até os 16 aos 17 anos, ela ficou recebendo continuamente essas mensagens. Até que, quando chegou aos 17 anos, ela falou assim: não, essa mensagem tem algum sentido. E ela foi para a cidade vizinha procurar um funcionário do rei Carlos VII, né, Robert, né? E o Robert, né, no primeiro momento falou: imagine, você é uma mulher não participa de exército, mulher naquela época nem direito tinha na França. E outra coisa, como que eu vou colocar você, uma mulher, dentro do exército da França? Bom, ela insistiu tanto que esse funcionário foi até Chinon, onde estava o rei Carlos VII, né? Chinon, na verdade, o rei Carlos VII, e conversou com o rei
E para a surpresa do funcionário, do rei, o rei falou assim: sabe que eu tive um sonho que apareceria alguém que iria me ajudar? Quem sabe seja essa menina? Então, Joana d'Arc, né, depois de 3 dias de caminhada, chegou até ao rei Carlos VII. E aí ela contou todas as suas visões e o rei acreditou na fé daquela menina. Então, ele colocou uma cavalaria à disposição, alguns soldados, para que ela pudesse ir para a batalha contra a Inglaterra. E naquela época, a França estava perdendo a guerra, tanto que o rei nem estava na sua capital, estava numa cidade do interior, porque ele já estava perdendo o poder. Bom, Joana d'Arc começou então essa grande batalha. E eu tive a oportunidade de conhecer todas as cidades onde Joana d'Arc teve essas batalhas contra o reino da Inglaterra. E nesta viagem teve uma passagem, a gente estava viajando e nós fomos conhecer uma cidade pequena. E essa cidade estava exatamente no caminho para Rouen, né? Que é a cidade para Reims, desculpa, que é a cidade onde Joana d'Arc teve a grande vitória na batalha contra a Inglaterra, né? Em Reims, né? Mas no caminho ela teve que parar numa cidade. E na época que nós estávamos fazendo a pesquisa sobre Joana d'Arc, nós decidimos visitar essa pequena cidade, uma pequenina cidade. Chegamos lá perguntando, né, fomos na biblioteca da cidade, no museu, para ver se a gente conseguia mais informações da história de Joana, porque nós tínhamos muito poucas informações da história de Joana. E nós estávamos praticamente frustrados, porque não conseguimos nenhuma outra informação, apenas tinha uma estátua de Joana d'Arc na praça pública, na praça central, e não tinha mais nada, né? Bom, quando nós estávamos para entrar no micro-ônibus, para irmos para outra cidade, para irmos embora, apareceu uma senhora que deveria ter em torno de 65 a 70 anos, né? Uma senhora francesa. E ela perguntou para um dos nossos amigos, o que vocês vieram fazer aqui, né? Aí o nosso amigo falou assim: nós somos brasileiros e estamos aqui fazendo um estudo, uma pesquisa sobre Joana d'Arc. Essa senhora falou: mas o quê? Vocês vieram lá do Brasil para falar sobre Joana d'Arc? Qual é o motivo? E o nosso colega falou: olha, o motivo é que para nós Joana d'Arc é um símbolo de coragem. E nós acreditamos na construção de um mundo bem melhor. E por isso, nós queremos, na inspiração desta jovem guerreira francesa, a coragem necessária para nós implantarmos um mundo bem melhor. A senhora ficou meio comovida com a frase, com a palavra do meu amigo. E aí ela falou assim: olha, eu não sei porquê, eu estava na minha casa, mas uma voz me disse que eu tinha que vir aqui e encontrei vocês. Vocês podem me levar em um determinado local, que eu vou fazer vou mostrar um local que vocês vão gostar desse local. Para nós, uma senhora de 65 anos, tudo bem. Subimos no micro-ônibus, o micro-ônibus caminhou lá uns 15, 20 minutos, de repente entramos na zona rural, entramos numa pequena floresta lá na França, naquela cidadezinha. De repente acabou o caminho, só tinha uma trilha. Andamos mais uns 15 minutos numa trilha no meio da floresta e de repente nós encontramos uma caverna. Uma caverna. Aí ela falou para nós: entrem dentro dessa caverna. E nós entramos dentro da caverna. No meio da caverna, no meio das rochas, existia uma capela. E aí ela falou: essa capela Joana d'Arc passou uma noite. Era uma capela mágica, Nós
fazíamos radiestesia, logo nós observamos que realmente a aura de Joana d'Arc estava presente naquela capela, né? Só que aquela capela tinha muitos símbolos. E esses símbolos, principalmente o símbolo da flor de lis, que é muito utilizado pelos franceses e também pela maçonaria, pelas escolas ocultas, que tem, na verdade, 3 pétalas, né? Que é exatamente o significado desse corpo trino que nós temos, o corpo físico, psíquico e o corpo noético, o espiritual. Então nessa capela tinha várias simbologias que representava claramente que aquela capela foi construída pelos templários. Os templários construíram aquela capela, na verdade um quarto, para que Joana d'Arc passasse a noite isolada dos soldados, porque era mulher, para que ela não dormisse com os soldados. E foi naquela capela que ela recebeu uma espécie de iluminação. Ela atingiu um estado contemplativo a tal ponto que ela ganhou tanta força que logo em seguida, no dia seguinte, ela foi para a Batalha de Reims e venceu a Inglaterra. Foi uma experiência muito maravilhosa, né? Depois eu vou tentar localizar fotos e depois eu vou deixar disponível aí no grupo de estudo para quem quiser ver essa capela. Bom, continuando a história de Joana d'Arc, ela então foi para Reims, né? E Reims venceu a Inglaterra e o rei Carlos VII foi novamente coroado em Reims. E no dia que o rei foi coroado, Joana d'Arc falou para ele: olha, você está voltando ao seu reinado, mas saiba que esse reinado você só conseguiu por obra de Deus. Foi Deus que me inspirou e que me deu a força necessária, e eu tive coragem de vencer os ingleses para te colocar novamente em seu reinado. Bom, política é política. Desde aquela época, pouco mudou. Ainda continuamos tendo políticos corruptos, traidores e que só querem saber do poder. Assim que Joana d'Arc, né, continuou a sua jornada, porque os ingleses ainda estavam dominando Paris, né? Então o exército, né, já tinha colocado novamente o trono na mão do rei Carlos VII, mas eles tinham que dominar a capital, que era Paris. E Joana d'Arc saiu de Reims com destino a Paris. E o próprio rei Carlos VII instruiu os seus assessores para que armassem uma cilada para pegar Joana d'Arc, para que ela não tivesse muito poder dentro do seu reinado. E aí prenderam Joana d'Arc. Mas acusaram o que Joana d'Arc? Ela só fez o bem para a França. Bom, então, na parte jurídica, não tinha muito o que acusar Joana d'Arc. A única maneira de acusar Joana d'Arc era entregá-la para a igreja. E a igreja, né, que também não era grande flor que se cheire lá na França, o que fizeram os bispos? Fizeram um tribunal e a condenaram por bruxaria e por uma mulher ter ficado tempos junto com homens. Inclusive quiseram saber se ela realmente era virgem. Ou seja, condenaram Joana d'Arc pela Santa Inquisição, condenando ela por bruxaria. E também por aquele ato, né, que naquela época era uma sociedade paternalista, machista, né, e pelo fato dela ser mulher, porque a mulher não poderia ter poder naquela época. Bom, isso aconteceu em 1230. Em 1231, Joana d'Arc em Reims foi queimada em praça pública pela Santa Inquisição. Antes, porém, Santa Catarina de Alexandria, né? E é importante isso. No Antigo Egito, uma das principais técnicas da medicina é a operação. Os antigos egípcios, eles dominavam a operação. Foram os primeiros povos que conseguiam fazer, né, operações na questão da saúde. Bom, espiritualmente, Santa Catarina de Alexandria
apareceu para Joana d'Arc antes dela ser queimada, e antes que começasse a pegar fogo, retirou o coração de Joana d'Arc. Por quê? Porque o coração é o centro do corpo psíquico. A coragem de Joana d'Arc era porque o corpo psíquico de Joana d'Arc era muito poderoso. É o coração que está ligado ao Merkabah. E a espiritualidade não permitiu que o fogo queimasse o seu coração. Dizem as lendas que esse coração está escondido em uma capela por onde Joana d'Arc passou. Nosso grupo, inclusive, passou por essa capela, mas dizem que é lenda, diz que está escondida nessa capela. Bom, Joana d'Arc, então, foi queimada em praça pública. Passado uns 40 anos, lá por 1350, já com o fim da Guerra dos 100 Anos, a Igreja Católica, os bispos, os mesmos bispos que a condenaram, Joana d'Arc, perdoaram ela, ou seja, depois que queimaram, perdoaram Joana d'Arc. Bom, Joana d'Arc começou a fazer milagres, os povos procuravam, principalmente as mulheres, as jovens, muitas jovens que tinham problemas na sua adolescência. Joana d'Arc sempre foi protetora das jovens francesas. Por volta no século já XVI, as mulheres católicas criaram uma coragem muito grande ao trazer Joana d'Arc como suas protetoras. Joana d'Arc, porque as mulheres católicas estavam numa guerra. Naquela época a França tinha uma guerra interna muito grande entre os protestantes e os católicos. Então, no século XVI, a Joana d'Arc inspirou aquelas mulheres para terem coragem para combater os protestantes lá da França. No século XIX, Napoleão Bonaparte nomeou Joana d'Arc como a grande guerreira da França, a grande patrona da França. Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte, que era um guerreiro também, quis colocar Joana d'Arc como uma espécie de patrona da França. Em 1919, a França perdeu a primeira grande batalha, a primeira grande batalha para os Estados Unidos. E a França estava muito desolada, muito arrasada após perder essa batalha. E aí aconteceu que o povo estava muito desanimado e a Igreja Católica então teve a seguinte decisão: vamos beatificar Joana d'Arc. E aí, em 1930, Joana d'Arc foi canonizada. Então, portanto, Joana d'Arc, dentro da Igreja Católica, a mesma igreja que a queimou, a tornou santa. Por isso nós chamamos elas de Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc é um exemplo de coragem. Muito da minha coragem de passar esse conhecimento para vocês vem da inspiração dessa magnífica viagem que eu fiz em 2011, um ano antes de eu ter uma grande experiência, um grande despertar da consciência pela dor e pelo sofrimento, graças talvez a esta iluminação que eu tive nessa viagem, me fortaleceu para chegar até aqui. E por isso eu e a Metacosmo agradecem muito esta força, esta coragem transmitida por esta jovem guerreira que com apenas 19 anos mudou o mundo. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.